a importante obra da formação do caráter. Bom dia a todos, feliz semana mais uma vez. Meu nome é Ivanilson, sou professor de Bíblia aqui no sul do Maranhão, em Balsas, e é um privilégio muito grande. Estamos examinando a Bíblia, o Espírito de Profecia, buscando entender o que a Bíblia diz sobre a educação de filhos, né? E esse é o nosso tema de hoje. Então, irmãos, vamos iniciar já respondendo essa pergunta. Qual é o objetivo da educação cristã, ou da educação bíblica, ou da educação verdadeira? No nosso primeiro tema, nós tínhamos a definição de educação, ok? Agora eu quero trabalhar o objetivo, a finalidade, o propósito da educação cristã. E para isso, irmãos, nós vamos apelar para o espírito de profecia. Eu quero ler e destrinchar essa declaração que está na página 15 e 16, uma declaração muito importante que diz para nós qual é o objetivo. Diz o seguinte: restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida, irmãos. O objetivo da educação cristã, ele é restaurar no homem a imagem de Deus, a imagem do Criador, a imagem do seu autor. Aí ela vai continuar falando outro pensamento que é paralelo a esse primeiro. Restaurar no homem a imagem de seu autor. Aí ela continua falando, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado. Então, o objetivo da educação é levar o homem, o ser humano, à perfeição, levá-lo de novo, né? Retornar, restaurar aquela perfeição do Éden, né? Foi quando o homem original, o primeiro casal foi criado. E ela finaliza com o terceiro pensamento: promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Deus criou o ser humano com um propósito, e nós vimos, inclusive no tema 1, que a educação ela é definida, né, como o desenvolvimento das faculdades, desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. E promover o desenvolvimento do corpo, do espírito e da alma para que o propósito original pudesse ser cumprido também é o objetivo da educação. E ela fala que isso ou esses conceitos fazem parte da obra da redenção, da obra do resgate de Deus. E esse é o grande objetivo da vida, o grande objetivo da educação cristã, ok? Eu quero sugerir para os irmãos que nesses três pensamentos que a Ellen White usa para falar sobre o objetivo da educação, eles estão relacionados com o Éden, percebe? Eu até coloquei aí sublinhado. A imagem do seu autor, lá na criação, remete à criação. A perfeição em que fora criada, né? Criação. E depois o propósito divino da sua criação. Então são conceitos que apontam para o Éden, né? Então nós temos que o grande objetivo da educação é esse: restaurar o homem, né? A sua imagem original, a perfeição original, o propósito original da sua criação. Isso, inclusive, irmãos, é redenção. Então, na página 30, está aí na declaração abaixo, nós temos outra definição, ou outra declaração famosa do espírito de profecia. Ela diz que no mais alto sentido, note, irmãos, no mais alto sentido, no sentido mais completo, mais amplo, a obra da educação e a obra da redenção, elas são uma, elas são unidas. Educar é redimir. Redimir, resgatar é educar. A obra da redenção e a obra de educação, elas são paralelas, elas são concomitantes, elas andam juntas. Redimir é salvar. Redimir é educar, faz parte da obra da redenção, a obra da educação.
E o objetivo é nós voltarmos à perfeição em que o homem foi criado. Isso é um processo, irmãos. Esse processo ele começa aqui, né? Começando aqui para todo sempre, né? Diz o hino, né? E Deus ele vai trabalhando, educando, redimindo, porque a obra da educação e da redenção são uma, até nós pudermos, né, alcançar a bênção de voltar para o novo Éden, né, que nós chamamos na Bíblia de nova terra. Nós teremos ali a perfeição de volta, né? Mas vamos então abrir a Bíblia, já que o propósito da educação, o objetivo da educação está relacionado com a restauração da criação original, vamos ler como é que foi, né? E o que, que aconteceu nos dias lá dos nossos primeiros pais. Quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Nós vamos fazer uma cadeia de raciocínio para nós chegarmos, né, no nosso objetivo aqui, no nosso estudo de hoje. Fala o seguinte, primeiro, Gênesis capítulo 1, verso 26, diz que disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no verso 27 é dito que, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nesses dois versos, irmãos, nós temos a ideia, o pensamento de que Deus ele criou o homem, o ser humano, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher. O homem ele foi criado segundo a imagem de Deus. Deus, ele teve esse propósito de criar o ser humano como a obra-prima da criação, sendo imagem e semelhança sua. Porém, irmãos, houve um acidente de percurso, né, bem conhecido. Gênesis capítulo 3, nós temos que a serpente que representa a serpente, né, espiritual, Satanás, foi um anjo de luz que estava na presença de Deus, mas se rebelou e ele foi expulso dos céus, diz o livro de Apocalipse, e ele veio aqui na terra. E ele tenta Adão, ele tenta a Eva, e os nossos primeiros pais aceitam as legislações da serpente. Eles descreem da ordem de Deus e se tornam rebeldes, pecadores. Eles tomam o fruto proibido e se rebelam contra Deus. E a história bíblica diz que Deus se revelou, né, a esse casal, e eles foram, né, removidos do Éden, né, eles foram expulsos do Éden, né, e agora Deus ele inicia a sua obra de redenção, a sua obra de resgate. E nós vimos que essa obra é uma obra de educação, é uma obra educacional. E o objetivo da educação é restaurar o homem ao plano original, fazer com que ele possa retornar ao propósito original, desenvolver o corpo, a alma e o espírito para que ele possa cumprir o propósito original. Mas note só, irmãos, eu quero ler Gênesis capítulo 5, verso 3. E eu quero fazer um contraste de Gênesis capítulo 5, verso 3 com Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Depois que Adão ele foi expulso do Éden, é dito, Moisés, o escritor inspirado, ele diz o seguinte no capítulo 5, verso 3, que Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Vocês perceberam, irmãos? O fraseado parecido em Gênesis capítulo 1, verso 27, diz que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E no verso 26 fala que façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança.
E agora nós temos Adão fazendo a mesma coisa que Deus, né? Adão e Eva dando luz, gerando um novo ser. E assim como Deus, ele deu a luz, entre aspas, né? Ele criou seu filho Adão, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Adão agora, ele cria, ele gera, ele dá a luz com a sua esposa, a um filho também chamado Sete. E é dito no capítulo 5, verso 3, que Sete, ele foi gerado segundo a semelhança de Adão e conforme a sua imagem. Perceberam? Adão agora ele transfere a sua semelhança, a sua imagem para o seu filho. Aqui, irmãos, nesse verso, nós podemos ver que Adão ele transfere o que nós chamamos na teologia de natureza pecaminosa para a sua descendência. Assim como Deus ele é santo e ele criou o homem santo, Adão agora ele gera um filho conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Um filho que vai nascer com a natureza pecaminosa, ok? Profetas e Reis, no capítulo 18, na página 233, nós temos uma declaração impressionante, irmãos, impressionante essa declaração. Ela fala do efeito do pecado no ser humano. Olha o que diz o espírito de profecia. O pecado não somente separa de Deus, mas ele faz mais. Percebe, irmãos, que o pecado ele não somente separa de Deus, mas ele destrói. Eu coloquei sublinhado o que o pecado faz. Ele destrói na alma humana, tanto o desejo como a capacidade de conhecer a Deus. Através do pecado, todo o organismo humano fica transtornado. A mente é pervertida, corrompida a imaginação. As faculdades da alma se degradam. A ausência de religião pura, de santidade de coração. O poder convertedor de Deus não opera na transformação do caráter. A alma associada ao pecado, ela fica debilitada. E por falta de força moral para vencer, ela é poluída e afiltrada. Irmãos, isso aqui é impressionante. A irmã Ellen White, ela consegue compilar, condensar o que o pecado faz na natureza do caráter do ser humano, não só no caráter, no corpo e na mente, né? E ela pinta um quadro terrível, irmãos. O pecado não somente separa de Deus, mas ele destrói. Eu quero chamar a atenção para os irmãos que a irmã Ellen White, ela não usa as palavras corpo, alma e espírito, ou faculdades físicas, faculdades espirituais e faculdades intelectuais, mas ela usa outras palavras para falar desses três aspectos, né? Que nós vimos no tema 1 que a educação é isso, né? O desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, das faculdades intelectuais, das faculdades espirituais. Percebe, irmãos? O pecado ele destrói na alma humana tanto o desejo como a capacidade de conhecer a Deus. Aí ela fala, através do pecado, todo o organismo humano fica transtornado. Esse organismo humano, irmãos, é o corpo, são as faculdades físicas. O pecado, irmãos, ele transtorna, ele degrada as faculdades físicas do nosso corpo. A mente é pervertida e é corrompida a imaginação. A mente e a imaginação, que a irmã está falando, está relacionado com as faculdades intelectuais. O pecado, irmãos, ele perverte a nossa mente, ele corrompe a nossa imaginação, ele enfraquece o nosso raciocínio, ele debilita, irmãos, a nossa intelectualidade. As faculdades da alma se degradam. As faculdades da alma, irmãos, são as faculdades espirituais. Elas vão definhando, degradando. Percebe? Organismo humano, físico. Mente, imaginação, intelecto. Faculdades da alma, o espírito, as faculdades espirituais. A ausência de religião pura, de santidade, inclusive, irmãos,
Pecado é o oposto de santidade. Santidade é obediência a Deus. Pecado é desobediência a Deus. Então, onde tem pecado, não tem santidade de coração. O poder convertedor de Deus, ele não opera para a transformação do caráter. A alma, representando as faculdades espirituais, se debilita, fica debilitada. E por falta de força moral para vencer, ela vai ser poluída e aviltada, ela vai ser degradada, humilhada. Então nós temos, irmãos, aqui um quadro. E Adão, quando ele decide transgredir a lei de Deus, ele perde a força moral para vencer. Ele se mostra agora como um homem que tem ausência da religião pura. O poder convertedor não opera na transformação do seu caráter. E a Bíblia fala no capítulo 3 que quando Adão ele transgrediu a lei de Deus com a sua esposa, ele se abriu os olhos e ele percebeu que ele estava nu. E Adão e Eva se olharam e perceberam a sua nudez, representando, irmãos, literalmente a ausência, a separação, a destruição do caráter, a perversão, melhor dizendo, do caráter. E eles se apresentam como homem e mulher nus e tentando, no seu desespero, tentando mitigar, resolver esse problema, eles fazem, irmãos, roupas, né? Roupas, tangas, né? A minha versão, ela fala que eles fizeram aventais, mas a palavra aqui no hebraico é como se fosse, irmãos, roupas curtas, né? Biquínis, né? Tanguinhas, né? No original, a ideia é essa, né? Eles fizeram tanguinhas de folhas de figueira para tentar cobrir a sua nudez, porque a sua nudez testemunhava do seu pecado, da transtornação do seu corpo, da perversão da sua mente, da corrupção da imaginação, da degradação do seu espírito, a debilitação da sua alma, a poluição, a vileza do seu caráter pervertido. Mas Deus, irmãos, ele é misericordioso, né? Deus, ele quer salvar. A obra de redenção e a obra de educação são uma só. Deus, ele vai expor a sua graça para o casal. E eu quero, irmãos, chamar a atenção agora para o capítulo 3, verso 21. Fala o seguinte, ó. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles. E o verso 21 fala que Deus os vestiu. Então, aquelas roupas curtas, inclusive, irmãos, passeado nesse verso, nós entendemos que não deveríamos usar roupas curtas, né? Que mostram partes que não deveriam ser apresentadas em público do nosso corpo. Mas Deus, ele contempla Adão e Eva com aquelas roupas curtas que representavam a justiça própria, a justiça do homem tentando se cobrir. Assim como as tanguinhas o biquíni, a sunguinha que Adão fez, o biquíni que Eva fez, não cobria, não satisfazia o seu senso de nudez. Assim também, irmãos, a justiça própria, ele não satisfaz o nosso senso de buscar a Deus e ter de volta o relacionamento com Deus, né? Mas Deus, pela sua graça, ele manifesta, irmãos, o seu perdão. E ele faz túnicas de peles, né? E essas túnicas, é dito que Deus os vestiu. Deus, ele cobriu Adão e Eva. A irmã Leonardo, ela diz que Adão e Eva, eles tinham vestes de luz, né? Era uma cobertura celestial. Então, eles não tinham roupa, eles estavam nus no sentido, a Bíblia fala que eles estavam nus, mas é no sentido de ausência de roupa artificial. Inclusive, irmãos, não é o tema a gente falar sobre vestuário, né? Mas a roupa, ela surgiu com o pecado, né? Adão, ele não tinha roupas artificiais, essas roupas que nós usamos, né? Eles tinham cobertura de luz. Mas quando eles pegam, essa cobertura de luz é removida. E Deus agora, ele
cobre, Deus ele veste, diz que Deus os vestiu. Deus ele vestiu Adão e Eva com uma roupa que cobriu o corpo todo, né? E então esse texto mostra para nós que nós deveríamos, né, usar roupas que cobrem o nosso corpo, né? E essas roupas, irmãos, representavam a graça de Deus, o caráter, a justiça de Deus, a justiça imputada. Deus, ele perdoa Adão, ele cobre Adão e Eva com as suas vestes de justiça. A Bíblia usa esse fraseado, né? Vestes de justiça, representando o perdão de Deus. Deus, ele levaria, ele passaria por alto a transgressão de Adão e ele daria uma nova oportunidade. Mas Deus, irmãos, para ele fazer isso, ele toma sobre si a punição do pecado. Romanos diz que o salário do pecado é a morte eterna. Então, Deus, através do seu Filho amado, ele tomará o resultado da transgressão que Adão deveria receber. Adão deveria morrer eternamente, mas o Filho receberia, o descendente da mulher receberia essa punição. Ele viveria uma vida obediente e teria como o seu galardão a vida eterna, mas ele transferiria essa vida eterna para Adão e Eva, que pecaram, e receberia em troca o pecado de Adão, ou a punição do pecado de Adão, que é a morte eterna. Então aqui nós temos, irmãos, a justiça imputada, as vestes de justiça que Adão e Eva receberam, o perdão de Deus, ok? Mas, irmãos, não fica por aí, né? Deus, ele não resolve o problema do pecado apenas perdoando Adão e Eva. Porque, como nós vimos na declaração do livro Profetas e Reis anterior, o pecado, ele não apenas separa de Deus. O pecado, ele trouxe separação. Adão e Eva se esconderam. Mas o pecado, ele vai além. Ele transtorna a natureza, perverte a nossa mente, destrói o sentimento do nosso coração, os pensamentos do nosso coração para a religião verdadeira. Ele perverte a nossa mentalidade, destrói a nossa espiritualidade, não tem santidade no nosso coração quando nós estamos em pecado. Então percebe, irmãos, que Deus ele não resolve o problema só com o perdão. Perceberam? Deus ele não resolveria só com o perdão, porque agora Adão ele tinha uma natureza espiritual degradada. Agora Adão, que foi criado com uma natureza santa, que se regozijava em obedecer a Deus, ele tem agora uma natureza pecaminosa que ele transfere para os seus filhos, para os seus descendentes, e é uma natureza, irmãos, que se agrada em desobedecer. É uma natureza que está mais alinhada com o caráter de Satanás, o caráter do primeiro rebelde, o primeiro desobediente. Então, Deus ele não resolve as coisas apenas perdoando. Ele precisa ir além. Ele precisa, irmãos, fazer com que Adão e Eva possam decidir agora obedecer, vencer a sua natureza carnal e, por livre e espontânea vontade, obedecer ao mandado de Deus. E Deus faz isso, irmãos, também com a sua graça, mas a sua graça transformadora. Falei do verso 21, capítulo 3 de Gênesis, da graça perdoadora. Mas Deus também trabalha com a graça transformadora. Vamos ler isso na Bíblia? Está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Fala o seguinte, ó. Deus falando para a serpente: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente, serpente, e a semente da mulher. Esta, a semente da mulher, o filho da mulher, te ferirá a cabeça, Jesus, né? Vencendo Satanás na cruz. E tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Enquanto o descendente vence a serpente, ele é mordido, né? Representa a cruz. Mas eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, para o verso, início do verso, né? Deus ele fala, porém inimizade. Quando Deus ele fala que colocará inimizade entre a serpente e a mulher, é porque agora a natureza
pecaminosa, a natureza de Adão e Eva, depois que pecaram, é uma natureza que simpatizava com Satanás, tinha amizade com Satanás. Os propósitos de Satanás eram semelhantes agora aos propósitos de Adão e Eva, né? Acusações, Adão acusa Eva, Eva acusa Deus, eles se escondem, eles se apresentam sem roupa em público, eles não creem mais em Deus. Então, a natureza de Adão e Eva agora ela está associada com Satanás, mas Deus, irmãos, ele faz uma cirurgia espiritual. Ele coloca a inimizade, porém inimizade. Adão, Eva, vocês vão ter uma nova chance. Porém inimizade entre vocês e a serpente. Olha o que diz o livro Grande Conflito, uma declaração muito importante. É dito que é a graça de Cristo, é a graça que Cristo implanta na alma, que cria no homem a inimizade contra Satanás. A irmã Ellen White, ela está comentando esse texto de capítulo 3, verso 15 de Gênesis. E ela fala, irmãos, que essa inimizade aqui, ela é implantada pela graça de Cristo. A graça que Cristo implanta na alma cria essa inimizade contra Satanás. Sem essa graça que converte e esse poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás, como servo sempre pronto a obedecer, a executar-lhe as ordens. Mas o novo princípio na alma cria o conflito, onde até então houvera paz. O poder que Cristo comunica habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Quem quer que se ache aborrecer o pecado, em lugar de o amar, e que resista a estas paixões, que tem dominado interiormente as vença, evidencia nessa vida prática, nessa vida de resistência às paixões, de domínio das paixões, de vencer o pecado, evidencia a operação de um princípio inteiramente de cima. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Deus, ele dá a sua graça para perdoar, mas só o perdão não resolveria. Deus, ele também dá a sua graça para converter. Eu coloquei, irmãos, em negrito aí nas declarações. A graça que Cristo implanta na alma, a graça que converte, um poder renovador, um novo princípio na alma, o poder que Cristo comunica, a operação de um princípio inteiramente de cima. É o poder de Deus. A graça, irmãos, ela tem dois aspectos. Mas hoje, irmãos, devido às influências conceitos evangélicos, né, até conceitos católicos, os adventistas do sétimo dia, eles perderam esse entendimento. Muitos adventistas perderam esse entendimento. Hoje, os adventistas, no geral, eles acreditam que a graça é apenas o perdão de Deus. E eles esquecem um aspecto que a graça também, ela é convertedora. Fala aí, a graça que converte. A graça também é um poder renovador, é um princípio novo na alma. É uma graça que é representada por um poder que comunica, habilita o homem a obedecer, a resistir, a vencer. É um princípio inteiramente de cima. Não vem do homem. É a graça santificadora, a graça transformadora. Essa graça, irmãos, ela habilita o homem a vencer. Tá aí, irmãos, sublinhado, né? Ela habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Adão, ele não precisava ser mais um escravo de Satanás. Ele poderia tomar posse da graça para perdoá-lo, mas também para que ele pudesse ser habilitado para obedecer. Qualquer que se ache aborrecer o pecado em lugar de o amar e resista. Adão, ele teria agora a bênção de poder resistir às paixões, à sua natureza. É verdade, irmãos, que Deus não removeria a natureza pecaminosa. Isso vai acontecer só na falta de Jesus. Mas Deus, ele dá poder para que Adão e nós possamos resistir às paixões da nossa natureza pecaminosa. Os desejos da nossa carne podem ser dominados interiormente e podem ser vencidos. Isso, irmãos, é uma ilustração da operação desse alto princípio, um princípio inteiramente do alto, a graça santificadora. Inclusive, irmãos, Deus, ele precisaria fazer isso, né? Deus, ele precisaria fazer com que Adão ele fosse transformado. Adão, ele não entraria nos céus com o caráter de Satanás. Deus já expulsou Satanás do céu, por causa disso, ele não vai colocar de volta no céu pessoas com caráter de Satanás. Há poder para vencer. E eu quero sugerir para os irmãos que isso é redenção, irmãos.
essa aqui é a história da redenção. É uma história de homens e mulheres sendo perdoados e sendo transformados. O perdão, irmãos, não resolve sozinho. A transformação também não resolveria sozinho. Se Deus apenas transformasse e desse o poder para Adão e não perdoasse ele, não ia adiantar. Ele ia se perder. Se Deus apenas perdoa e não dá poder para Adão ser habilitado a resistir ao tirano e usurpador, a resistir às paixões e a vencer o pecado, ele não poderia também ser salvo. Satanás seria o primeiro a se apresentar e falar que isso era injusto. Se Adão ele pode entrar nos portões celestiais com um caráter falho, eu também posso. Ele seria o primeiro e ele teria ração, né, irmãos? Então, é uma obra de transformação. Isso é redenção, irmãos. E isso é educação. Vocês podem estar pensando, poxa, você está falando disso, mas o tema não é educação? Sim, irmãos, o tema é educação. Esse processo, irmãos, é um processo educacional. A educação dos nossos filhos, ela deve perpassar por isso, irmãos. Perdão e transformação. Criar homens e mulheres. Não vimos o objetivo? O objetivo da educação é o quê? Restaurar o homem à imagem do seu autor. Fazer com que ele retorne ao Éden, à criação original. Desenvolver as faculdades físicas, mentais e espirituais para que ele possa ser habilitado a cumprir o propósito original de Deus. Esse é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida, ok? Então, eu estou falando de educação. Mas nós temos um problema, irmãos. Presta atenção agora no que eu vou falar para vocês. Adão, ele nunca foi criança, né? Adão, ele foi criado já como um varão. Varão, irmãos, é um homem adulto, né? Então, Adão e Eva como varoa, né? Como uma mulher adulta. Adão, ele nunca foi criança, né? Então, nós temos uma diferença aqui entre nós e Adão. Então, Deus, ele perdoa Adão, ele transforma... essa transformação, irmãos, é o novo nascimento, né? Ele permite que Adão ele seja também transformado pela graça, além de ser perdoado. E Adão agora, irmãos, ele tem o arbítrio liberto. E agora, irmãos, ele pode decidir obedecer, unindo a sua vontade de Adão com o poder do alto. Adão agora ele pode obter a vitória e domínio contra a sua natureza pecaminosa. Porque ele era um homem adulto. Ele já tinha as faculdades do corpo, da mente e da alma plenamente desenvolvidos. Mas os nossos filhos, irmãos, não. Já pensou, irmão, se nós tivéssemos também filhos adultos, né? Tivéssemos filhos adultos, né? Pô, minha filha nasceu já com 20 anos, né? Mas não é assim. A natureza da criança é diferente. Adão pecou, ele teve ali que obter a vitória contra essa natureza, mas ele já era um homem adulto. Ele já tinha as faculdades físicas e intelectuais plenas para ele decidir obedecer a Deus. Mas os nossos filhos não, irmãos. Nossos filhos não nascem adultos. Então nós temos uma grande diferença entre Adão e nossos filhos. Vamos falar rapidamente, irmãos, sobre a natureza da criança. Salmo 51. Salmo 51 fala da confissão de Davi pública do seu pecado. Ele fala no verso 5: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui mostra, irmãos, para nós que a natureza da criança é uma natureza que tem a tendência a fazer o mal, ok? E a obra de redenção, a obra de educação, que é a mesma, nós vamos educar os nossos filhos para que eles possam vencer essa natureza, ok? Provérbios capítulo 29, verso 15, fala o seguinte, ó, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Eu acredito que a gente falou desse verso ontem, né? A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Eu quero chamar a atenção, irmãos, para essa segunda parte do verso. A criança que ela é entregue a si mesma. Eu quero sugerir para os irmãos que os pais precisam controlar os filhos. Eu vou trabalhar mais esse conceito. As crianças precisam ser controladas pelos pais. O que acontece, irmãos? Nossos filhos, eles não têm
a prerrogativa de dominar essa natureza pecaminosa. E quando eles são pequenos, os pais, eles precisam ser esse controle externo para auxiliar os filhos a controlarem essa natureza pecaminosa e a vencerem ela. Por isso que aqui fala, irmãos, que a vara e a repressão... Quem é que aplica, que administra a vara e a repreensão? Os pais. Mas a criança entrega a si mesma. O que é uma criança entrega a si mesma? Percebe, irmãos, que ele usa o mais, né? Ele está fazendo um contraste, ó. Mas, por outro lado, a criança entrega a si mesma. Ou seja, é a criança que não tem um controle do pai e da mãe. Que o pai não usa a vara e não repreende. É a criança entrega a si mesma. Ela faz o que ela quer. Ela não tem esse controle externo dos pais. E uma criança, irmãos, que não tem um controle externo, ela vai colocar para fora, ela vai ser dominada, melhor dizendo, pela sua natureza pecaminosa. E diz que essa criança, ela envergonha sua mãe. Vamos para Efésios capítulo 6, verso 1. Vós, filhos, olha só o fraseado bíblico. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo fala, filhos, sede obediente a vossos pais, porque isto é justo, isto está de acordo com a norma da justiça, a norma da lei de Deus, o quinto mandamento. Honrar pai e mãe contempla a obediência aos pais. E esse verso aqui, irmãos, vale também para as crianças. Vós, filhos, nossas crianças pequenas, elas devem obedecer aos pais. Só que as nossas crianças pequenas, irmãos, elas não têm as faculdades físicas, espirituais, intelectuais plenas. Então, os pais, eles devem auxiliar os filhos a cumprirem esse mandato. Uma criança entregue a si mesma, ela não cumpre isso aqui, irmãos. Uma criança entregue a si mesma, ela não vai obedecer aos vossos pais em todas as ocasiões. Então, o pai e a mãe devem ser um controle externo para, quando os filhos desobedecerem ao mandamento, eles repreenderem. Meu filho, não é assim. Meu filho, você precisa obedecer. Desde pequeno, irmãos. Desde a primeira infância, diz o Espírito de Profecia. Isso é o controle, né? Os pais, né? Controlando e guiando a vontade da criança. Sendo um controle externo, auxiliando a criança a dominar a sua natureza pecaminosa, instruindo, por exemplo, por preceito, e dando, irmãos, usando ali as faculdades do pai e da mãe, a guia para que a criança possa se desenvolver tanto física, quanto intelectual, quanto espiritualmente. Tudo isso, irmãos, a gente pode resumir numa frase: formação de caráter. É a importante obra da formação do caráter. O caráter dos nossos filhos. Então, eles têm a natureza pecaminosa, mas a graça de Deus, através dos pais, vai fazer com que eles possam obter a vitória. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que poderemos levar deste mundo para o futuro. É o nosso caráter. E esse caráter, irmãos, para ele ir para o mundo futuro, para o mundo vindouro, para a nova terra, ele tem que ser segundo a semelhança divina. O objetivo da educação não é restaurar o homem à imagem do seu autor, não é fazer com que ele retorne ao Éden, que ele se desenvolva física, mental e espiritualmente para que ele possa alcançar o propósito original. E lá no Éden, Adão, ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, apenas, irmãos, homens e mulheres, né, com o caráter segundo a semelhança divina, vão poder alcançar a bênção de entrar no Éden renovado, na nova terra. Esse, irmãos, é o único tesouro que nós vamos levar para o futuro. Aqueles que nesta vida estão sob a instrução de Cristo levarão consigo para as mansões celestiais todo aprendizado divino. E nos céus deveremos progredir continuamente. Que importância tem, pois, o desenvolvimento do caráter? Que bênção, irmãos. É crucial, irmãos. A nossa salvação, ela está atrelada
ao desenvolvimento do caráter. A salvação dos nossos filhos, ela está atrelada ao desenvolvimento do caráter. Caráter, irmãos, a irmã Neuage, eu não coloquei aqui no slide, mas ela diz no livro Mensagem aos Jovens, que o caráter é formado por pensamentos e sentimentos. Formam o caráter moral, os pensamentos e sentimentos. Então nós precisamos ter pensamentos e sentimentos puros, agradáveis a Deus, que estão de acordo, que estão em semelhança à vontade de Deus. Jamais foi confiado aos mortais trabalho mais elevado que o da formação do caráter. Essa, irmãos, é a maior obra que nós temos. Tanto os pais, quanto quem não é pai também, irmãos. Porque quem não é pai tem que transformar o seu caráter, né? Então isso também vale para quem não está aí não é pai nem mãe, né? Mas esse, irmãos, é o trabalho mais elevado. Formar caráter. Desenvolver caráter igual ao de Cristo em nossos filhos. Isso, irmãos, envolve a graça perdoadora, a graça transformadora. Envolve educação, irmãos. Os métodos que lá na definição de educação diz, né, que são metodologias que nós usamos para desenvolver o físico, o mental e o espiritual, esses métodos, eles visam isso, irmãos. Essa é a mais importante obra. Esses métodos de educação que nós vamos usar, na educação verdadeira, eles visam isso, formação do caráter. Falamos isso, irmãos, no tema 1. Enquanto a educação secular foca no trabalho deste mundo, nosso foco, irmãos, engloba também esse mundo, mas principalmente a vida eterna. Então ela vai além. Este é o trabalho mais elevado, a formação do caráter. A resistência do caráter consiste de duas coisas. Olha que interessante. Um caráter forte, firme, consiste de dois aspectos. Dois pilares: força de vontade, domínio de si mesmo. Nossos filhos, irmãos, eles precisam ser educados para que eles desenvolvam resistência de caráter. Força de vontade e domínio de si mesmo. A Bíblia ela fala de homens que foram educados e conseguiram essa bênção. Resistência do caráter. Tiveram força de vontade e domínio de si mesmo. Muitos jovens confundem paixões fortes e não controladas com firmeza de caráter. Não é assim, irmãos? Fulano tem uma personalidade forte. Não. Ele fala na lata, né? O pessoal fala, né? Paixões não dominadas, paixões fortes. Isso não é, irmão, firmeza de caráter. A verdade, porém, é que aquele que é regido, aquele que se submete às suas paixões, aquele que não tem força, não tem poder, não consegue dominar as suas paixões, ele é o que, irmãos? Um fraco. O mundo, irmãos, diz que aquele que é regido pelas paixões é uma pessoa de personalidade, né? Personalidade forte, né? Ele tem um temperamento forte, né? O Espírito de Profecia fala que é um fraco, não domina a sua natureza. A verdadeira grandeza, a verdadeira nobreza do homem, irmãos, olha só, grandeza, nobreza do homem mede-se pelo quê? Por sua capacidade de vencer os próprios sentimentos e não pela capacidade desses sentimentos para vencê-los. O homem mais forte é aquele que, conquanto sensível à ofensa, restringe ainda a paixão e perdoa os inimigos. Eu lembrei de Sansão, né, irmãos? Sansão, ele era forte fisicamente, mas em caráter ele era um fraco. Um homem que era dominado, regido pelas paixões da sua carne. A sua natureza pecaminosa sempre mandava. E por mais que Sansão ele foi instruído, ele não quis saber, ele não honrou o pai e a mãe, não obedeceu à vontade do pai e da mãe. E ele pereceu, irmão, sofreu muito por causa disso. Mas a nobreza, a grandeza, a elevação do ser humano, ela está associada com a capacidade de vencer, de dominar as paixões, os sentimentos. Caráter é formado por pensamentos e sentimentos. Dominar nossos sentimentos, irmãos. E reger pelo poder de... Irmãos, isso é uma obra de colaboração com Deus. É uma obra de cooperação com o divino. Não vem de nós.
Eu não estou, irmãos, pregando justiça própria. Eu estou pregando a justiça da fé. A graça perdoadora, a graça transformadora. Nós, irmãos, temos uma parte a fazer e Deus tem outra. Algumas pessoas, até no meio de Adventista do Sétimo Dia, elas se espantam. E Vanilson está pregando legalismo. Não sei de onde o pessoal dirá isso, né, irmãos? A obra de ganhar a salvação é uma obra de colaboração, de é, cooperação e colaboração, diz o livro Atos dos Apóstolos do Espírito de Profecia. Deus, ele dá o poder infinito, mas o homem, ele decide. O homem, ele entra com a vontade. A receita de caráter é o que, irmãos? Força de vontade e domínio de si mesmo. O homem, ele entra com a vontade. É o poder da vontade. Tudo depende da retação da vontade, diz o livro Caminho a Cristo. Nós não temos um poder para fazer nada, mas nós temos o poder de decidir. Eu vou decidir andar com Deus. E Deus, ele dá o seu poder. Deus, ele não pode decidir por nós, da mesma forma como nós não podemos ter o poder de Deus por nós. Mas quando a gente une a vontade do homem com o poder de Deus, diz o Espírito de Profecia no livro Parábolas de Jesus, a vontade do homem se torna onipotente. Toda a graça de Deus é colocada, irmãos, para que nós possamos vencer e restringir as paixões. Essa, irmãos, é a nobreza, essa é a grandeza do ser humano, e não a capacidade de nós sermos dominados. Nossos filhos, irmãos, eles precisam aprender força de vontade e domínio de si mesmo. E isso, irmãos, perpassa pela educação. Os pais precisam, irmãos, instruir, reprovar, repreender e às vezes até corrigir fisicamente os nossos filhos. Hoje, irmãos, existe uma filosofia do mundo, é uma filosofia que Satanás criou e os adventistas do sétimo dia eles têm adotado, de que os pais eles não podem mais exigir dos filhos a obediência, não podem mais reprovar, porque a criança vai ficar com traumas, né? Ela vai ter prejuízo psicológico, né? As pessoas aí fora dizem, né? A criança, os pais, eles estão oprimindo a criança, eles estão tolhendo a vontade, mas isso, irmãos, é falso. Pais e mães que não repreendem, não corrigem, não disciplinam, não reprovam, não instruem o filho no caminho que deve andar, eles não estão, irmãos, criando os filhos para desenvolver, né, a vontade. Pelo contrário, essas crianças, elas vão crescendo e elas estão sendo regidas pelas paixões. Elas não conseguem dominar os pensamentos e sentimentos. Elas não têm restrição. São crianças entregues a si mesmas. E aqui diz que são fracos. Não tem resistência de caráter. Caráter resistente é a força de vontade. O que mais, irmãos? Domínio de si mesmo. Eu quero dizer para os irmãos que a educação não é um adestramento. Nós adestramos animais. Um animal, ele não tem a capacidade de raciocinar. O animal, ele é regido pela sua natureza carnal, né? Seus apetites e paixões, né? Tu dá a comida para o animal, são os apetites. Tu dá a comida para o animal e ele obedece aquela ordem. Aí tu adestra o animal. Isso não é, irmãos, educação de filhos. Nossos filhos, irmãos, não são adestrados. Nós corrigimos, repreendemos, reprovamos, disciplinamos, mas não para adestrá-los, para que nós sejamos a mente deles. Pelo contrário, nós corrigimos e ensinamos para que ele possa entender o que é certo. E consiga, irmãos, com o desenvolvimento do físico, do intelecto, dominar a si mesmo. Homens e mulheres que dominam a si mesmo, que têm a força de vontade, que conseguem reger as paixões. Educa a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se descerá dele. Eu quero, irmãos, fazer o apelo desta manhã e dizer para os irmãos que a obra de educação e a obra de redenção são é uma só. Nós temos hoje, irmãos, no tempo da graça, estamos, né, no tempo da graça e nós temos a prerrogativa de formar caráter. Caráter semelhante ao caráter de Cristo, semelhante ao caráter de Deus. Essa, irmãos, é a obra mais importante.
nós, como pais, precisamos obter essa bênção e instruir nossos filhos para que eles possam também alcançar essa bênção, educando nossos filhos no caminho da obediência, irmãos, é o caminho que devem andar. E quando eles se envelhecerem, quando a graça findar, eles terão, irmãos, esse caráter preservado, um caráter puro, um caráter de consonância à vontade de Deus. E isso, irmão, será a bênção maior da educação de nossos filhos. Que nós possamos entender que essa é a nossa obra, irmãos. Essa é a nossa obra mais importante. Formar caráter, para que nós possamos obter a bênção de voltar ao Éden, voltar à comunhão com Deus e viver a vida eterna.